Então, rinoplastia é a cirurgia estética nasal e uma coisa interessante que aconteceu nos últimos anos foi uma mudança de conceito, né? Antigamente se pensava muito na rinoplastia como só estética mesmo, o cirurgião plástico não tinha essa visão de função nasal, né? E hoje em dia a gente pensa muito nisso, associar a melhora da função com a melhora estética. Outra coisa que mudou também nos últimos tempos foi o conceito de estruturação do nariz. Então, antigamente a gente removia muito tecido, o nariz ia ficando muito pequeno e com o tempo, com a retração cicatricial, né, ao longo dos anos, esse nariz ia ficando muito artificial e com vários estigmas. Então esse é um conceito também bem atual de deixar o nariz estruturado, evitar esses estigmas e manter a função. Então, basicamente, é uma cirurgia que se faz em ambiente hospitalar, com anestesia geral, na grande maioria das vezes, e se trata do que está desejado ali, né, em termos de melhora de aspecto. Então, por exemplo, tem o nariz que tem a famosa corcova, né, que a gente chama de giba, e a gente precisa raspar, né, essa parte óssea. Quando raspa, o nariz deixa de ter um ápice, né? Então, você imagina que tem os ossos nasais aqui, que eles formam uma pirâmide, e aí vai raspando, eles deixam de ter um ápice e vai ficando o que a gente chama de um teto aberto. Fica largo aqui, né? Perde esse contorno. E aí por isso que se faz a fratura. Então a gente solta os ossinhos aqui, né, da lateral e posiciona novamente para voltar a ter esse ápice. Então a gente faz a fratura quando a gente raspa muito ou quando a gente quer afinar essa largura aqui dessa região. Outro aspecto que a gente corrige é a ponta. Então, na ponta a gente pode melhorar a elevação dela, né, o ângulo naso-labial, e a gente pode deixar ela mais delicada aqui na visão frontal. Outra coisa que a gente também observa é a proporção das narinas, né? Tem casos que a narina é muito alargada, também a gente pode afinar com um cortinho aqui. Então, basicamente, a grosso modo, essa é a cirurgia nasal rinoplastia. E como é que é a recuperação? A recuperação depende um pouco do que a gente faz na cirurgia, né? Porque a cirurgia não é igual para todo mundo, né? A gente tem que personalizar. Então tem casos que quando tem a fratura, tem mais inchaço, fica mais roxo, a recuperação um pouquinho mais arrastada. Tem casos que a gente só mexe na ponta, então quase não fica roxo, o inchaço é bem menor, a recuperação é mais rápida. Mas basicamente em torno de uma semana é o tempo que a pessoa tem um inchaço maior, mesmo nos casos da fratura. E eu deixo um plastiquinho, né, que antigamente era o gesso, mas hoje em dia tem um plástico mais leve, até esteticamente mais agradável, mais discreto. Fica uma semana. Na grande maioria dos casos, a cirurgia é feita por um corte interno, mais um cortinho por aqui. Que também esses pontinhos em torno de uma semana a gente tira e a pessoa está bem, né? Claro que ainda não é o resultado final, mas tem algum inchaço, pode ter algum roxo, mas a pessoa já pode voltar às suas atividades, né, de trabalho e tal. Sempre protegendo com filtro solar, protegendo do sol, mas já daria para voltar às atividades. E é aconselhável fazer várias cirurgias, como essa assim, no nariz? Porque tem... Antigamente, né, a pessoa não ficava satisfeita e ia fazendo várias, né? A rinoplastia é uma das cirurgias que tem maior índice de retoque, de reoperação, né? Então, tem grandes cirurgiões aí, né, de renome mundial, que eles falam isso, assim, que é coisa de 30%, alguma coisa assim. Por quê? Porque é uma estrutura muito delicada, está na face, qualquer milímetro faz diferença. Então, algumas vezes acontece na hora da cirurgia ficar perfeito, mas à medida que desincha, que tem alguma acomodação de tecido e tal, aparece algum detalhezinho que a pessoa não fica satisfeita e precisa de uma nova cirurgia. Então, não é a regra e não é o que ninguém deseja, mas pode acontecer, justamente por causa disso, porque né, pequenos detalhes fazem alguma diferença e é uma coisa que está ali no rosto, né, visível a todo momento. Idealmente, a gente prefere que seja uma vez só, né?